Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Olá, amigos. Boa noite, muito obrigado. Minhas reverências. Com alegria imensa que posso compartilhar com vocês essa noite de estudo. E hoje nós versaremos sobre o tema Reveja a Caminhada. Esse é o nosso tema. E final de ano, último mês do ano, é normal que a gente faça aquelas reflexões, né? Aquele balanço do que deu certo, do que não deu certo, do que fiz, do que deixei de fazer, por que não obtive os resultados. É sempre bom fazermos essa reflexão. E o nosso estudo hoje vai versar exatamente sobre isso. O tema é Reveja a Caminhada. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos amigos, porque o tema da palestra é Reveja a Caminhada, e não Reveja os resultados. Nós não vamos nos prender ao resultado. Normalmente, quando fazemos o balanço, nós corremos logo para o resultado, não é verdade? O que deu certo, o que não deu certo, o que foi conquistado, o que deixou de ser conquistado, e isso são resultados, né? E os resultados não é suficiente para que nós possamos colaborar para essa ampliação da consciência, né? Para esse autoconhecimento. Além do resultado, existe também a caminhada. E o Dr. Masaharu Taniguchi, o Sagrado Mestre, diz no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, na página 98 deste livro, o mestre faz a seguinte citação: o verdadeiro êxito não está na obtenção de riquezas nem na prosperidade de negócios. O verdadeiro êxito está no aperfeiçoamento do caráter. Em termos de metapsíquica, ele está na elevação do espírito. Então, por essa citação, nós percebemos, né, que o resultado é consequência exatamente da caminhada. Mas é na caminhada que nós forjamos o nosso caráter, né? Então, quando às vezes ficamos conosco mesmo, né, numa ação de
reflexão, pensando seriamente na vida, né? E a gente fala, quando a gente fala seriamente, a gente tende a levar o pensamento para aquela sensação de preocupação, e não é isto. A reflexão sugere que você conheça, né? Que você se entenda, que você se autoconheça. E essa é a reflexão que nós devemos fazer. Mas é na caminhada que o nosso caráter é forjado, né? Que o nosso crescimento acontece. O resultado, dependendo do seu preparo, pode até estragar, pode até lhe estragar, né? Criar soberba, lhe torná-lo egoísta, enfim, o resultado pode trazer até resultados, consequências não tão favoráveis se você não está verdadeiramente preparado, né? Mas o mestre diz, quando você tem essa consciência e trabalha em cima dessa caminhada, né? Porque na caminhada tem acertos e erros, e nós aprendemos tanto com os erros como com os acertos também. Então, o que nós não podemos perder é a oportunidade de crescer, de elevar o nosso espírito, né? Então, a caminhada é fundamental para que nós possamos realmente crescer espiritualmente. E só quando crescemos espiritualmente é que nós conseguimos perceber e usufruir dos resultados desse crescimento, né? Aí, mais adiante, no mesmo livro, na mesma página, o mestre Masaharu Taniguchi nos diz: lucrar ou perder nos negócios, obter sucesso ou sofrer fracassos nos empreendimentos, não passam de jogos recreativos, que são praticados no curso da vida. Vencendo ou perdendo, estaremos apenas praticando um esporte recreativo. Engraçado, né? Como o mestre faz a colocação e nos chama a atenção para a postura mental que nós devemos ter diante das adversidades, né? Diante das dificuldades, aliás, o mestre nem usa esse termo, né? O mestre coloca aqui desafios, né? Diante dos desafios, qual a postura que nós tivemos? Foi uma postura otimista ou nós ficamos para baixo, né? Ficamos preocupados, angustiados, ansiosos? Qual foi a nossa conduta diante daquela adversidade que nós encontramos, né? Esse é o grande X da questão, porque essa postura que você tem diante dessas dificuldades que vai definir o resultado, né? Que vai apressar ou retardar aquele resultado que você tanto espera. É essa postura mental, né? O mestre coloca aqui para que a gente não se encha de preocupações e não criemos essas angústias. Ele diz, são jogos recreativos, né? Ou seja, você aprende brincando, né? As dificuldades devem ser encaradas com levezas, né? Entendendo que elas fazem parte do processo. E se elas ainda estão aparecendo, é porque o final ainda não aconteceu, né? Nós estamos ainda nesse processo, né? E eu achei bastante interessante, né? Quando o mestre nos chama a atenção e faz essa menção de jogos recreativos. Os jogos não deixam de ser um desafio, mas ele é também algo que diverte, né? É algo que alegra. Então, assim também deve ser os nossas metas, né? Os nossos projetos, devemos também encarar dessa forma, com seriedade, porém com leveza, com responsabilidade, porém sem preocupação, né? Essa é a saída para que nós possamos viver de forma mais feliz. E aí a gente começa a fazer uma retrospectiva, né? E nos analisar como é que nós possamos, como é que nós fizemos ou nos colocamos diante das situações adversas, né? O quanto você foi carrasco consigo mesmo, porque às vezes nós nos tornamos carrasco de nós mesmos, por não aceitarmos, por acharmos que aquela situação é responsabilidade nossa e o resultado não aconteceu por minha culpa, e essa expressão culpa traz elementos assim muito fortes e negativos que nós devemos eliminar
né? Nós somos responsáveis. A responsabilidade nos leva à condição daquele que está disposto ou participando de um processo que pode, ora, dar certo, mas que pode também não dar certo. A culpa não. Né? A culpa termina fazendo com que nós criemos processos de autopunição e de autodestruição. E esse sentimento nós não podemos trazer conosco. Então, mesmo que algo não tenha dado certo, nós precisamos fazer uma séria reflexão, mas, sobretudo, ser bondosos conosco mesmo. Né? Olharmos para nós, colegas, com sentimento de generosidade, de magnanimidade, né? Nos acolhermos, apesar dos acertos ou erros, acolhermos-nos com bastante generosidade, em vez de estar nos crucificando, né? É esse o problema e que interfere decisivamente nos resultados dos nossos projetos. Então, final de ano, janeiro é o primeiro mês do ano e a gente costuma fazer aquela cartinha, né? Dizendo para criando as metas, né? Agradecendo a Deus pela concretização, por nossos desejos já terem concretizados. Né? E aí, quando chega dezembro, a gente abre aquela cartinha e vê lá, né? O que deu certo, o que não deu, aonde foi que nós falhamos, aonde precisávamos ter mais dedicação, o que deu certo, enchermos-nos de gratidão, né? Gratidão a Deus. Não somos nós que realizamos as nossas obras, mas é o Pai, né, que habita em nós que realiza as obras. Então, a gente começa a fazer essa retrospectiva e começa a dar esse mergulho, né, e encontrarmos as situações onde a gente não funcionou. E, por incrível que pareça, a nossa mente tende a se agarrar naquela situação que não deu certo. Já observou isso? Por exemplo, fizemos 10 pedidos, alcançamos 7 pedidos, mas tem 3 que não se concretizaram. É incrível. A mente tende a se agarrar exatamente naqueles 3 que não deu certo. Né? E aí, em vez de nos alegrarmos, de nos fortalecermos, a gente termina muitas vezes minando a nossa própria força, a nossa própria capacidade de crescer em função de estarmos agarrados àquilo que não deu certo. Né? Seja generoso consigo mesmo, né? Se permita, muitas vezes, errar, porque no erro também existe o aprendizado, também está lá o crescimento. E nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Acertando ou errando, não existe um outro caminho senão progredir. Né? A vida não aceita que nós regridamos, ela só aceita que nós cresçamos e avancemos sempre, né? Na busca e na realização dos nossos ideais. Aí adiante ele diz assim, mesmo que não tenha dado certo, né? Não adianta fugir. Ele diz que o primeiro passo para que nós possamos superar aquilo que porventura não tenha dado certo, é encarar isso, encarar com generosidade, mas com seriedade, né? Observando os pontos fracos e os pontos fortes, aonde acertamos e aonde erramos, e fazendo as correções, né? Não adianta fugir se você não assimilou corretamente aquela lição. Né? Se sair dessa situação sem que o aprendizado tenha acontecido, você vai entrar numa outra situação e, da mesma forma, você não vai conseguir ter o êxito desejado. Então, é necessário que a gente se resolva, né? Resolva-nos enquanto ser em processo e está em constante evolução, né? Em constante crescimento. Aí ele diz assim, os diversos acontecimentos que surgem em nosso ambiente são como disciplinas escolares destinadas a forjar o nosso caráter, aprimorar nossa personalidade e elevar a nossa alma. Então, são disciplinas que nós precisamos, sem dúvida, encarar e, com certeza, né, acreditando na capacidade definida que nós temos, superaremos infalivelmente, né? Então, ele diz, alguns pensam que esta vida seja uma sucessão de infelicidades e sofrimento, mas isso não é verdade. Quando a pessoa
procura evitar as experiências que lhes foram destinadas para aprimorar a alma, essas experiências passam a parecer sofrimentos ou infelicidades, né? Se veio para você, é porque você tem capacidade de superar. Se daquela vez você não deu certo, não significa que para sempre não dará certo. Basta que nós não nos apeguemos, encaremos com coragem aquela determinada situação e, sem dúvida, nós conseguiremos o nosso diploma, assim como nas escolas, nas disciplinas da escola, a gente se gradua, da mesma forma, as situações aparecem para que nós possamos crescer e nos formar, ter a nossa graduação naquela situação que até então pensávamos que não seríamos capazes de superar, né? Então, essa é a grande missão, cumprida a finalidade, aquela situação que é indesejada desaparece por si só. É só você não segurar em sua mente, né? Porque o mestre confirma isso no livro Para Realizar o Amor e a Oração. Neste livro, na página 86, ele faz a seguinte citação: o único caminho para transformar as dificuldades do passado em felicidade futura é não ficar remoendo infelicidades do passado. Então, mesmo que você tenha fracassado, e o fracasso é algo relativo, né? O fracasso, na verdade, não existe, foi apenas uma forma errada que você descobriu de realizar algo que você desejava, né? Assim disse Thomas Edison quando estava inventando a lâmpada. Então, foram diversas tentativas e toda vez que peguei, mas você não acertou. Não, não é que eu não tenha, que eu tenha errado. Eu acertei mais uma forma errada de fazer a lâmpada. Então, da mesma forma acontece conosco, né? Mesmo que nós não acertemos de primeira, isso não significa que nós fracassamos. Significa que foi uma forma errada de concretizar aquilo que nós desejávamos concretizar e não tivemos a felicidade. Mas não significa que tenha sido fracasso, porque aquilo me deu experiência, né? Aquilo me tornou mais forte, aquilo me despertou para algumas situações e aspectos que até então eu não conhecia. Então, esse sentimento que nós devemos ter todas as vezes que nos depararmos com situações que a gente chega assim no final do ano e vê que não aconteceu aquilo que nós esperávamos, eu não consegui realizar aquilo que tanto eu tinha prometido realizar. Então, essas situações acontecem, mas nós precisamos não ficar remoendo, não nos apegarmos a ela. É o que o mestre coloca aqui, né? A única forma de transformar infelicidade dos passados em felicidade futura é não remoer, é não se apegar. Tudo bem, não deu certo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Estamos aqui, firmes e fortes, né? Outras oportunidades aparecerão, né? Existe um ditado que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se não aconteceu ainda, é porque você ainda não está preparado. Existem algumas coisas que você precisa. A obter determinado resultado, conquistar, ter determinadas conquistas, na verdade, o resultado é o mínimo. O que nos faz com que nós cresçamos é exatamente a caminhada, né? Jesus Cristo disse: devemos acumular bens que ladrão não roubam e que as praças não roem, né? É a experiência que nós conseguimos nessa caminhada que faz com que tenhamos ou acumulemos valores eternos. Esse aprendizado ninguém lhe rouba, traça nenhuma vai roer, porque é um bem eterno, é algo que ampliou a sua consciência e que fez você crescer espiritualmente. Então, nada foi desperdiçado, nada foi prejudicial. Na verdade, foram aprendizados importantes para que nós crescêssemos, né? Então, o mestre coloca aqui, né? Por que então ficar remoendo? Nós precisamos reconhecer aquilo que de bom aquela experiência nos trouxe.
mas não ficar remoendo, se apegando, eu fracassei, ah, meu Deus, por que não deu certo? Ah, Deus não liga para mim. Situações dessa natureza, na verdade, terminam tirando o brilho, né, do que aquela experiência poderia lhe proporcionar. Então, nós precisamos estar atento a essas situações, né? E, como diz o mestre, agradecer. Dá para entender porque até mesmo quando as coisas às vezes não andam de acordo como nós queremos, o mestre nos orienta, agradeça, agradeça exatamente para nos livrar desses sentimentos de lamentações, desses sentimentos de queixas, para que o aprendizado não seja desperdiçado, mas que ele seja trazido para o nosso presente e servir de nutriente para planos futuros, para propostas futuras. Por isso, caros amigos que estão nos assistindo, é preciso agradecer. Agradeça, mesmo que algo não tenha dado certo. A princípio parece que não deu certo, mas dentro de você houve um trabalho que fez com que você ampliasse a sua consciência. Eu duvido que você repita o mesmo erro. Por que você não repete o mesmo erro? Porque você aprendeu com o primeiro, não é verdade? Então, você aprende diversas formas de fazer algo errado, mas dificilmente você vai errar no mesmo ponto, na mesma situação que você errou. Isso é graças ao aprendizado, né? Então, nós precisamos agradecer. Todas as vezes que nós erramos, agradecemos, porque sabemos que estamos mais perto de acertar. Não é verdade? Errei agora, eu duvido que eu erre novamente nessa situação. Pelo contrário, eu vou me esforçar e todas as vezes que situação semelhante aparecer, com certeza eu vou saber driblar com muita facilidade, porque aprendi. Então, esse é o sentimento que nós precisamos manter. Muito obrigado, né? Porque você foi elemento que favoreceu o nosso crescimento. Né? Então, essa postura é que o mestre come. Não adianta remoer o passado. Né? O passado já deu o que tinha de dar. Né? Se, por exemplo, você hoje se encontra triste, apático, melancólico, angustiado, em função de algo que não deu certo, já está pago. Você quitou aquela dívida do passado, né? Já foi pago. Então, nós precisamos, então, avançar, olhando para frente, né? Sétima norma do praticante da sétima norma fundamental dos praticantes da Seitonoye, avançar sempre crendo na vitória infalível. Né? Então, é essa a nossa postura, né? De estar sempre avançando. Aí, mais adiante, por mais que evoquemos o passado, a caça que deixamos fugir não retorna mais. Basta que, a partir de agora, consigamos pegar uma caça ainda maior. Então, passou, meu povo. Tirando, né, cobrador e motorista, o resto é passageiro. Passou. Não adianta você estar chorando o leite derramado, né? Pelo contrário, é aproveitar aquela situação e avançar para frente com determinação. Né? Então, ele diz, de que modo realizaremos os desejos que já conquistamos agora, como disse Aurélio? Entregando o futuro à providência divina e vivendo o presente com devoção e justiça. Olha só, né? Entrega o futuro na providência divina. Acredite que o plano, Deus tem um plano feliz para você, né? Provérbios diz o seguinte: eu sou o único Deus e faço conhecer o fim antes de começar. Eu sou o único Deus e faço conhecer o fim antes de começar. E isso quer dizer que nós nascemos para começar o que Deus já terminou. Né? Então, o plano de Deus já está consumado, e nesse plano de Deus você já deu certo, você já é feliz, você é próspero. Nós não podemos esquecer essa premissa. Já está consumada a minha felicidade. Né? O que eu faço é o meu exercício, o meu crescer espiritual está exatamente em reconhecer que
O meia vida é vida de Deus. E eu sou filho de Deus e que nasci para ser feliz, né? Essa é a grande proposta que nós precisamos fazer nascer em nosso coração, né? Na nossa mente, através da luz da verdade, né? Então, isso é o que o mestre coloca aqui. Não adianta buscar o que já passou, mas acreditar o futuro na providência divina. Deus já proveu, já realizou, já está concretizado. Isso é entregar na providência divina. Entregue o seu futuro na providência de Deus. Então, acredite firmemente que já está concretizado, né? Que já se realizou o seu desejo. Acredite nisto, né? E por quê? Porque, na verdade, o seu desejo é desejo de Deus, né? O mestre diz, quando você deseja, é sinal que já existe, né? Já está concretizado. É o alinhar pensamento, sentimento e ações com o pensamento de Deus, né? Para que manifeste-se aqui na terra como no céu, né? É esse alinhamento o nosso grande exercício, né? Estarmos sempre, por isso que o mestre diz, iluminar a mente, praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Exatamente para podermos afinarmos a nossa mente e alinharmos o nosso sentimento, a nossa vontade com a vontade de Deus, né? Então, isso precisamos exercitar e aprofundar mais ainda. Depois ele diz, vivendo o presente com devoção. Olha, ele não diz assim com esforço, não, ele diz devoção. Devoção é algo que você dedica, você vai chegar à conclusão de que as suas obras não é você que realiza, mas é Deus Pai que realiza através de você. Isso é devoção, né? Acreditar sempre que as nossas obras não são realizadas por nós, mas é Deus que realiza através de nós. Se o meu projeto não se concretizou, se as coisas não aconteceram como eu pensei, eu gostaria que acontecesse, acredite, na verdade, é porque eu estava usando a força do meu ego, né? A força do meu eu. Não consegui fazer essa conexão com Deus, né? E aí a gente precisa estabelecer essa conexão o quanto antes, né? E essa forma de estabelecer, o mestre nos ensina, é a oração, né? Oramos a Deus acreditando firmemente que os nossos desejos já estão realizados porque somos filhos de Deus, né? Aí adiante ele diz, e justiça. Justiça, devoção e justiça, né? Não sou eu que realizo as minhas obras, mas é Deus que realiza através de mim. Depois, justiça, ou seja, agir de acordo com as leis de Deus, né? Se você está agindo de acordo com a lei de Deus, não existe possibilidade nenhuma de algo dar errado, né? Essas leis que muitas vezes conhecemos, mas que por conveniência, mesmo que passageira, a gente termina esquecendo, né? E isso é um equívoco que nós cometemos e precisamos, então, avançar, né, nesse alinhamento. Dás e receberás, né? Aparece aquilo que se reconhece. Semelhante atrai semelhante, não semelhante se retrai. Todo efeito tem uma causa, né? Então, a gente precisa se mirar nessas leis para que nós consigamos ter êxito nos nossos projetos, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, né? Aí, neste livro, para realizar o amor e a orientação, o mestre nos dá essa instrução, né? E aí a gente tem que fazer essa reflexão e pensar, será que nós estamos dando o tempo necessário? Como eu disse anteriormente, quando o discípulo está pronto, quando o mestre está pronto, ou perdão, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Ou seja, se você está realmente preparado, se você está com a mente afinada, você atrai a situação necessária. E você consegue, não adianta você querer se ainda não houve esse preparo. Aí é aquela velha história, né?
precisa dar tempo. Esse mundo é tridimensional e para que as coisas se realizem, a gente precisa de tempo. Então, faz que Deus não tarda, nós é que se avexa. Não é verdade? Deus não tarda, nós é que nos avexamos, né? Tudo tem seu tempo e nós precisamos respeitar e nos reconciliar com esse tempo, né? E essa reconciliação é quando você compreende que, através ainda, de repente, você não manifestou sentimento de gratidão o suficiente, ou você, então, não dedicou-se o quanto deveria se dedicar, ou então você ainda não compreendeu, não conseguiu entender o espírito da coisa, né? Precisamos ter isso em mente, né? Todas, o mestre explica que a matéria não existe, e a matéria não existe porque tudo é manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus, né? Eu estou me relacionando com os meus sonhos, os meus desejos, tudo que está em minha volta, tendo isso como norte, né? Então eu preciso fazer essa reflexão, né? E compreender que, na verdade, se as coisas não foram do jeito que eu desejei, né? Se algumas pendências ainda ficaram na minha vida, né? Ou porque, na verdade, eu não me dediquei o suficiente, né? Eu não agradeci o suficiente. A gente não vai conseguir mudar o passado. O passado aconteceu, mas nós não podemos mudar o olhar sobre aquele passado que nos fez sofrer, né? Que muitas vezes nos criou angústias, muitas vezes estamos carregando isso até hoje, situações lá de outras vidas até, e a gente traz isso até hoje, essa energia ainda transportamos conosco até hoje. E, na verdade, mudar o passado é impossível, mas a gente pode transmutar essa energia. Se a energia daquele fato, daquele acontecimento, era algo que me trazia tristeza, era algo que me deixava deprimido, era algo que despertava ira ou raiva em mim, eu posso lançar sobre essa experiência o perdão, né? O olhar do perdão. E aí, quando eu lanço o olhar do perdão, aquela energia que tinha a força de me engessar, né? De me fazer preso, né? De não me permitir que eu avançasse, essa energia termina sendo transmutada. E aí nasce o amor. E o amor tudo pode, o amor tudo cura. Basta que a gente lance esse olhar amoroso, né? Sobre aquelas experiências negativas e sobre todos os envolvidos naquela experiência. Lança o olhar amoroso, entenda o quanto aquele fato foi importante para que você hoje se compreendesse e se reconhecesse como tal, como a pessoa que você é hoje, né? E, embora pareça, ou alguém possa pensar assim, mas quem sou eu hoje? Você é filho de Deus. Você é o bem mais precioso para Deus, porque mesmo que você abra a mão dele, ele não vai abrir mão de você, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, né? Então, todas as vezes que se sentir angustiado, lance-se nos braços de Deus. Lá está o amor que pode sanar toda e qualquer ferida. Mas nós precisamos nos dispor a isso, né? Nos permitir a este abraço amoroso com a Deus, né? Sentirmos o calor desse amor divino, para que nós possamos sanar as nossas feridas, né? Eliminar as nossas culpas, os nossos traumas, as situações de sofrimento que vivemos e que achamos que a vida foi injusta. Eu falo isso porque eu vivi esse processo, né? Achar que Deus era injusto, que eu não tinha pedido para estar ali naquela situação, né? E aí a gente compreende, depois que conhecemos a Seichonoye, né? E entramos nesse ensinamento maravilhoso e adentramos a essa porta de misericórdia, que é o ensinamento da Seichonoye, aí a gente desperta e compreende que estávamos completamente equivocados, que aquelas ações, aqueles fatos acontecidos no passado, na verdade, eram esmeris para que nós nos tornássemos melhores ainda.
né? E isso a gente só consegue através deste amor de Deus, né? E a Seitonoye também nos traz, né? Faz com que nós sintamos esse amor de Deus nas palavras do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Então, isso é fundamental para que a gente possa realmente rever, né? Na verdade, repaginar as nossas histórias, né? Seja ela de que natureza for, mas aí existe esse poder de transmutação dessa energia. E isso só o perdão, o amor e a gratidão consegue fazer isto, né? Por mais doloroso que tenha sido. Permita-se, né? Tem uma historinha interessante que diz que Deus está ligado ao homem por um fio, né? Aí o homem peca e o fio se parte. Aí você se arrepende e novamente o fio se emenda. Aí mais uma vez o fio parte-se. Peca, o fio se parte, você se arrepende e a gente remenda o fio com Deus. Aí novamente a gente peca, o fio se parte e aí novamente a gente remenda esse fio com Deus. Moral da história, né? O fio que podia ser muito distante, de tanto partir e remendar, essa distância vai se aproximando cada vez mais. Né? Olha o amor de Deus, olha a misericórdia de Deus. Né? Quanto mais a gente pensa que pecou, mais amparado por Deus estamos. Como disse anteriormente, ele não abre mão de nós. Né? Então, esse sentimento de acolhimento por Deus é fundamental, seja qual for os planos que nós tenhamos traçado no passado, seja qual for os que deram certo, os que não deram errado, independente de acertar ou errar, acredite, Deus está. Viu? Deus continua nos amando incondicionalmente, né? E esse sentimento de amor é fundamental. Aí um outro livro que eu queria trazer para nós agora é o livro Todos Podem Ter Sucesso, do professor Katsumi Tokuhisa. Neste livro aqui também, ele faz algumas revelações maravilhosas que a gente que vai servir bastante para a nossa reflexão, né? E a nossa reflexão se dá exatamente em cima dessa caminhada, né, que nós viemos, né, deste ano ou de ano passado, porque, infelizmente, algumas feridas, né, elas vêm de muito tempo atrás e, por não conseguir perdoar, nós terminamos fazendo com que até hoje elas interfiram nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e dessa forma faz com que nosso destino não seja aquilo que nós gostaríamos que fôssemos. Então, está na hora, meu povo, de cortar essas algemas do passado e começar agora a trilhar um novo caminho, uma nova vida, né? E é o que o professor Katsumi Tokuhisa traz aqui, né? Ele diz assim: muitas pessoas na juventude iniciam a jornada da vida levantando a bandeira de uma meta bem elevada, mas não obtêm sucesso porque acabam arriando-a no meio do caminho, né? No primeiro obstáculo, no primeiro equívoco, na primeira dificuldade, acabam por desistir. E aí o mestre diz: desistir nunca, jamais desistir das metas que você um dia traçou. Né? Elas podem não acontecer no seu tempo, mas ela acontecerá infalivelmente no tempo de Deus. E aí a gente precisa estar atento e observando esse tempo de Deus. Né? E se por acaso acha longo demais esse tempo de Deus, significa que nós precisamos nos dedicar mais. Né? Porque quando você estiver pronto, tenha certeza que o seu objetivo será atingido. A grande questão é a gente estar pronto. Às vezes nós desejamos muitas coisas, mas ainda não estamos prontos para elas. E aí a gente precisa, sabe, dar o correto encaminhamento desses desejos que nós possuímos, né? Atribuir a ele finalidade correta. Né?
Por isso o mestre diz, tenha metas elevadas, não elevada no sentido de grande, né, de maior, mas elevada no sentido espiritual, né? Que a nossa meta tenha sentimentos nobres, né, elevados, para que possa contar com esse apoio, né, de Deus, né? Aí ele diz assim, por que acabam arriando a bandeira da meta levantada? Aí ele diz, é porque quanto mais elevada a meta, mais tempo ela requer para ser alcançada. Tempo é importante para que as nossas metas, de repente as metas que você traçou, eram metas que em um ano não dava para ficar prontas. Chegou dezembro, você olhou para trás e não conseguiu. E não conseguiu porque não era tempo suficiente, né? Tudo necessita de uma maturidade, né? E muitas vezes ainda não, a maturação ainda não aconteceu. E aí não acontece, não chega a nós. E nós devemos agradecer a isto, viu? Porque se chega a nós sem que nós estivéssemos preparados, as consequências não podem ser positivas, né? Podem não ser positivas. E aí a gente precisa fazer uma reflexão e, mais uma vez, agradecer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu de nada sei. Né? Acreditar fielmente. Nós nada sabemos, mas Deus é sabedoria infinita. Né? E esse Deus que é sabedoria infinita habita dentro de nós. Basta que a gente nos voltemos para o nosso interior e encontremos essa sabedoria que é de Deus e que se manifesta através de nós. Então, é esse sentimento que nós precisamos, né? Dizem que Salomão foi o rei mais rico, ele não orava pedindo dinheiro, nem riqueza, ele orava pedindo sabedoria. Né? Então, é essa sabedoria de saber o tempo exato, e se ainda não se manifestou, não se desespere, não se angustie, está a caminho, mais cedo ou mais tarde vai se concretizar. Né? Não tem aquele espírito de criança que vai lá e cava, né? Para ver se a semente nasceu. E retarda, então, o nascimento da plantinha. Mesmo às vezes as coisas somos nós. Nós entregamos a Deus, de repente nós tomamos de novo dele. E aí fica nesse toma lá da cá, e não se concretiza. Né? Por quê? Porque faltou esse espírito de entrega e confiança. Né? Agora, de onde vem esse espírito de entrega? Aí o mestre diz, da autoconfiança. Essa autoconfiança que nós precisamos desenvolver. E se acreditamos que é filho de Deus, nunca teremos, nunca deixaremos de ter essa autoconfiança. Sou filho de Deus, porque sou filho de Deus, venha a mim abundantemente sabedoria infinita, amigos, colaboradores, projetos, capitais e materiais que necessito. Né? Visualizamos, mentalizamos dessa forma e ganhamos a autoconfiança de que, na verdade, não é as obras que realizo, não sou eu que realiza, mas é Deus que realiza através de nós. Né? Então, esse é o grande segredo para que a gente conquiste essa autoconfiança, que é imprescindível para que as nossas metas se concretizem, para que os nossos desejos se realizem. Né? Adiante, o professor Katsumi Tokurita diz o seguinte, meta é como destino final de uma viagem. Desistindo do destino final no meio do caminho, acaba se parando em um outro lugar, diferente do que havia programado. Né? Então, não dá. Né? Os nossos sonhos, as nossas metas necessitam, exigem lealdade. Nós precisamos ser leais. Né? Leais significa acreditar incondicionalmente na sua concretização e dedicando-se, como diz lá, como disse o professor, né? Se nós dedicarmos com devoção e justiça, infalivelmente os desejos se concretizam. As nossas metas são atingidas. Mas, para isso, necessitamos desse espírito, né, de autoconfiança. Né? Acreditar que somos capazes de realizar.
Aí ele diz assim: porém, quando os fracassos se repetem 100 vezes, a maioria das pessoas tende a desistir, pensando, não vou conseguir. Aliás, nem precisa chegar a 100 fracassos. Muitas das pessoas, por muito menos de 100 fracassos, já estão desistindo dos objetivos que até então tinham traçado. Então, essa é uma postura que, infelizmente, né, impede o nosso crescimento espiritual. Porque, na verdade, nós não queremos sucesso para nos mostrar, nem para ser melhor que ninguém. Não é verdade? Nós estamos aqui para manifestar Deus, o sucesso, a felicidade, a saúde, a prosperidade. São, na verdade, atributos divinos. E nós nascemos exatamente para manifestar. Por que queremos manifestar isso? Porque quando manifestamos esses atributos, tornamos as outras pessoas felizes, né? Tornamos nossos familiares felizes, amigos felizes, contribuímos para a felicidade da sociedade, né? Do nosso próximo. Por isso é imprescindível, é natural que nós almejemos, que nós desejemos ter sucesso, né? Ter saúde, ter prosperidade, sermos ricos, né? É natural que esse desejo surja, porque é compatível com a nossa natureza, é compatível com a mente que nos criou, com a mente de Deus, né? Então, como tem compatibilidade, esses desejos nascem do nosso interior, e daí vale a pena afirmar, já estão concretizados. Né? Por isso que já estão concretizados, porque foram concebidos pela mente de Deus. Né? Deus, quando criou o nosso plano, no nosso plano, no plano de Deus, nós já estamos bem-sucedidos, nós já somos felizes, nós nunca sequer adoecemos. Esse é o plano de Deus. Então, é natural que nós tenhamos esse desejo, né? Mas é natural também que a caminhada, esse é que é mais importante, né? E a caminhada exija de nós diversas disciplinas. Então, meu amigo, não deu certo, sem problema. Nós temos tempo para isso, a vida é infinita. Se não der nessa encarnação, então, não tem problema. Nós aguardamos a próxima reencarnação no pobre, né? Somos seres eternos, então não podemos nos afligir, nos angustiar, nos preocuparmos ou maldizer a nós mesmos em função de algumas situações que não foram concretizadas, que não foram bem-sucedidas. É aprendizado. Bem-sucedidas ou mal-sucedidas, aprendizado. Né? É bem que ladrão não rouba e que as traças não roem, né? E que vamos levar eternamente, que vai contabilizar no nosso currículo espiritual. Então, agradeçamos. Muito obrigado, porque somos filhos de Deus, né? E ser filho de Deus nos basta, viu, meu povo? Ser filho de Deus nos basta. Como o professor colocou aqui anteriormente, sucesso, saúde, prosperidade, harmonia, jogos recreativos. São jogos recreativos. E através das normas, né? Através dos exercícios, dos esforços, da dedicação que nós empenhamos nesses jogos recreativos, é que se dá o nosso crescimento espiritual. Então, perdoe-se. Não seja tão carrasco consigo mesmo. Se não deu certo, vai dar certo amanhã. Né? Não se preocupe, não se angustie, nem se culpe por algo não ter dado certo. Calma, calma, né? Muita calma nessa hora, né? Mas as coisas têm seu tempo de realizar. E você está em processo, como diz o outro, se não deu certo ainda é porque não terminou. Estamos ainda no caminho, né? Na caminhada. E aí a gente precisa rever essa caminhada para ver os pontos fortes e os pontos fracos, aonde erramos e aonde acertamos. E diante deste balanço, né, nós vamos então criar nova força, ganhar nova força, novo entusiasmo, para que aquilo que não foi concretizado venha então a se concretizar.
né? Essa é a postura que o nosso mestre Masaharu Taniguchi nos orienta e nos recomenda, né? Sejamos bondosos conosco mesmo, porém destemidos, perseverantes, determinados em busca daquilo que nós acreditamos e desejamos, né? Essa é a postura. Nós estamos quase chegando ao final, né? Eu queria só colocar a citação no livro Todos Podem Ter Sucesso. Ele diz assim: ao iniciar a caminhada rumo a essas metas, dê o primeiro passo com total lealdade. É o mesmo que escalar o Monte Fuji. Devemos começar do sopé, passo a passo, sem pensar, estou muito longe do cume, vai ser difícil chegar até lá. Devemos prosseguir com passos firmes cada etapa da escalada. Olha, viu? A forma como o mestre coloca, calma, gente. Um passo atrás do outro, né? Sem muita pressa. Não precisa, né? Ele diz que um passo atrás do outro. Por quê? Porque um passo é pré-requisito para o outro. Então, não adianta você queimar fases, né? O importante é você não olhar se está longe ou se está perto, mas perceber o que é que eu posso fazer hoje por aquele ideal que eu construí. Hoje, o que é que eu posso fazer? E aí, dedica-se àquilo que você pode fazer no agora. É esse agora que vai lhe garantir o êxito no final da caminhada. Mas você precisa agora saber o que é que está compatível, que atitudes, que pensamentos, quais sentimentos eu devo nutrir e que esteja compatível em lealdade com aquele sonho que eu construí, com aquela meta que eu estabeleci. Essa é a postura que devemos ter, né? E não ficarmos, eu não consegui, não sei se vai dar certo, eu não tenho capacidade, não tenho paciência. Meu povo, realmente já começou derrotado, né? Aí o mestre diz que não é essa a postura. O que aconteceu é apenas preparo para que você evolua e cresça cada vez mais, né? Aí adiante ele diz assim, só assim conseguiremos atingir o topo da montanha. Se você começa algo já visualizando as dificuldades que vai encontrar pela frente, você mina as suas energias, né? Você mina a sua força. Então o mestre diz, não, dessa forma não. Visualize como se já estivesse concretizado, né? Siga firme, forte, acreditando que algo já está acontecendo. Só o fato de você se prontificar, decidir, já é o primeiro passo que você já deu, né? Para buscar aquilo que você deseja. Aí adiante ele diz, afinal, na vida é muito longo o período comparado ao início da escalada do sopé da montanha, no sopé da montanha. Nessa hora deve-se ter a autoconfiança. Infalivelmente vou conseguir. Então, amados filhos de Deus, queridos colegas que estão nos assistindo, esses livros vocês podem encontrar na livraria virtual da Seitonoye, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem acessar o site da Seitonoye, né? E conseguirem dirimir as dúvidas que porventura tenham surgido. Mas deixo aqui essa mensagem, né? Que o mestre, com tanto carinho, nos passa, né? Essa necessidade de revermos a caminhada, mas, sobretudo, de sermos bondosos, adquirirmos autoconfiança para dar continuidade aos projetos que, porventura, não tenham dado certo. Mas acreditem, vai dar certo. Acredite que você vai conseguir, porque você é filho de Deus e tem capacidade infinita. Eu encerro aqui esse estudo, agradeço de coração o tempo que me dispensaram, né, para que nós pudéssemos discutir esse tema que é tão relevante exatamente agora, último mês do ano, onde a gente habitualmente faz essa reflexão, esse balanço, né? E aí o mestre nos traz essa orientação maravilhosa para que possamos olhar para a nossa caminhada e agradecermos. Que bom
que aconteceu exatamente tudo o que aconteceu. Foi só para crescer e para que fôssemos cada vez mais felizes, tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria, então, de encerrar este nosso encontro com a oração que está no livro Minhas Orações, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Aqui, neste livro, queria que todos ficassem em posição de oração e com bastante alegria, né? Fizéssemos a mentalização para cultivar a coragem. Diz assim: sou corajoso, sou forte, tudo favorece meu êxito. Sou calmo, sou tranquilo, sou brando, sou bondoso, sou compaixão. Tenho magnetismo para atrair as pessoas. Abençoo todas as pessoas. Afasto a tristeza e o temor de todas as pessoas. Não tenho inimigos. Ainda que alguém se considere meu inimigo, sou amigo de todas as pessoas. Não tenho mau hábito algum. Sou livre, totalmente livre. Ó Deus, venha a mim e manifeste a sua glória no meu trabalho e em tudo que faço. Já consigo realizar tudo com eficiência. Ó Deus, vinde a mim e orientai minha meditação. Pratico agora a meditação, rendo-vos palavras de louvor. Mesmo quando me encontro em terra distante, estou sempre com Deus, trabalhando, sinto a força de Deus conduzindo meus braços. Sim, Deus trabalha aqui, dentro de mim. Obrigado, 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 obrigado. Assim finalizamos. Mais uma vez, quero agradecer a atenção de todos nesse nosso estudo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Minhas reverências. Transmitir saber, instruir, dar cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade. Esse é o significado de educar. E o educar acompanha as evoluções humanas e tecnológicas ano após ano, mesmo com tamanhos desafios e dúvidas pelos quais todos passam. Poder e saber integrar a todos é trabalhoso, porém gratificante, inspirador e empoderador para educandos e educadores. Todos esses desafios não foram somente nesses últimos anos, é algo constante e que a Seicho Noye há 40 anos convida você, educador, pai, mãe, a mergulhar na educação que extrai o melhor do ser humano, a sua hereditariedade divina. Através do Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, que acontece sempre no início do ano e que em 2023 retoma sua modalidade presencial. Venha celebrar 4 décadas de muito amor, dedicação e gratidão à educação da vida. Venha aquecer o seu coração para um novo ano de conquistas e transformações, seja em sala de aula, no lar ou em qualquer momento da vida. Dias 11 a 15 de janeiro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seicho Noye, de Ibiúna, São Paulo. 40º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores da Seicho Noye do Brasil. Educação da Vida promove a educação integral? Realize sua reserva e inscrição. Acesse sni.org.br/Seminário Educadores. E atenção para uma super novidade! Em paralelo ao nosso evento, acontecerá o Seminário de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho para Juvenis de 11 a 14 anos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2253 ou através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Muito obrigada!